Conta uma história que um grande general tinha um irmão que também era um líder comunitário e ele era um líder muito chato e ranzinza. E do lado da casa dele tinha um pé de urtiga. E todos sabem, né, que a urtiga ela é uma planta que tem coisas assim parecendo um cabelo, mas são como agulhas que quando entram em contato com a pele, libera toxinas tipo ácido, né, e gera irritação na pele. Então, a população ali que morava do lado daquele líder comunitário que era bastante chato, né, e repugnante, arrogante, deu um apelido para ele, chamou, né, o líder da urtiga. E aconteceu que quando ele ficou sabendo daquilo, ele falou: isso é insulto, né? Isso aí não pode acontecer. E deu ordem aos súditos dele para cortar aquele pé e ficou só o toco. E daí, então, a população passou a chamar ele de líder do toco. Olha o líder do toco. E ele, mais bravo ainda, ele, naquela vala, né, onde estava aquele pé de urtiga, ele mandou arrancar o pé de urtiga até a raiz. Então, o pessoal ali daquela população passou a chamar ele de líder da vala. Qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: não importa se você tem uma personalidade simpática ou não. O que importa é o seguinte, que se você ficar dando ouvido para todas as críticas, né, que as pessoas falam contra você, sobre você, você vai cada vez estar mexendo no problema e ele vai ficando cada vez pior. Aquele líder, assim, como eu falei, ele não tinha muita capacidade social, assim, inteligência social, mas à medida que ele foi dando ouvido e foi reagindo às críticas, né, a coisa foi ficando cada vez pior, porque do pé de urtiga foi chamado de líder do toco, né? E a urtiga ela é uma planta que causa irritação, né? E aí, quando ele mandou arrancar o pé de urtiga até a raiz, então ele passou a ser conhecido como líder da vala, entendeu? Então, quantas vezes nós damos ouvidos para críticas ou compramos coisas para agradar pessoas que não estão nem aí para nós, né? Que não vão pagar nossas contas. Quantas vezes nós damos ouvidos a críticas de pessoas que não vão fazer a compra do mês, não vão nos ajudar nas nossas obrigações, não estão nem aí, são pessoas que criticam por criticar, ou te criticam até por inveja, né? Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te caluniando, é porque com certeza você está brilhando na vida dessa pessoa e ela não está suportando ver o seu brilho. Agora entenda que se você for responder a cada crítica que te fizerem, ou se você for correr atrás de cada fofoca que fizer do seu nome, então você vai ter que arranjar briga com muita gente, entendeu? Então qual que é o segredo? Deixa eu falar. Veja, por exemplo, um exemplo aqui que não é tão positivo, mas os ministros do STF são pessoas que são acusadas rotineiramente de furtos, de roubo, venda de sentença, mas geralmente eles não respondem, porque quando você responde uma crítica é porque você está em cima, e quando você responde aquela crítica você se coloca na mesma posição que a pessoa, você se rebaixa, entendeu? Então eu quero te perguntar, até quando você vai se rebaixar para quem te critica? Críticas nós devemos ouvir, assim, as positivas, né? Devemos ouvir as positivas e tentar crescer com elas, mas aquelas que muitas vezes nós vamos ficar arrancando toco, cortando o pé de urtiga e mexendo e lembrando. Quando você lembra, você traz aquela coisa que foi falada no passado, aquele assunto do passado para o presente e a coisa piora. Então eu quero perguntar, até quando você vai ficar reagindo a críticas de pessoas que não se importam com você, comprando o que você não precisa, para agradar quem não está nem aí para você, quem não vai pagar suas contas.
Até quando você vai ficar correndo atrás de fofoca do que falaram bem ou falaram mal de você? Deixe de ser uma pessoa reativa, seja uma pessoa grata e contemplativa. Deixe de correr, né? Assim, eu falo correr em relação às coisas da vida, porque quando nós estamos correndo demais, nós não paramos para contemplar a beleza ao nosso redor, que é, por exemplo, o canto de um pássaro, a grama da sua casa, o nascer do sol. Muitas vezes nossos pensamentos eles não são claros e nós nos perdemos naquilo que nós fazemos porque há muito ruído. É como um copo com água, um copo com água com areia. Se o copo ficar parado, então a água ela vai se tornar límpida, vai ter clareza. Agora, se você agitar a água, você vai ver impureza. Então, o que acontece nas nossas vidas é isso, que muitas vezes para produzirmos nós precisamos descansar. Por isso, o ócio, né, muitas vezes é necessário. É no ócio que a gente para criar. É muitas vezes quando nós descansamos que a mente clareia e traz à tona novas ideias, entendeu? Então, eu quero dizer para você, deixe de ser uma pessoa reativa, uma pessoa que corre atrás de todo e qualquer problema. Quando Davi, ele foi criticado pelos seus irmãos de ser uma pessoa orgulhosa, pretensiosa, ele só se desviou e foi para outro, perguntando, o que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? E todos falavam, né? O rei vai dar sua filha em casamento, vai liberar a sua família de impostos e ele será genro do rei. Ou seja, apesar das críticas de seus irmãos, daquelas pessoas que estavam ao lado de Davi, ele ficou focado na recompensa, entendeu? Então, coloque seus olhos na recompensa, no seu propósito de vida, porque certamente você alcançará, será próspero, virtuoso e vitorioso. E se esse vídeo foi relevante, se inscreva no nosso canal, indique ele para outras pessoas, use isso nas suas ilustrações de pregação e que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.